Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam bem-vindos ao episódio de número 40 do podcast Bancada Azulina, o último podcast do ano, por enquanto, salvo acontecer algo muito extraordinário, para fazer um balanço desse ano de 2019, primeiro ano do Bancada, ano de acesso, ano de estadual ruim, de mais um fracasso na Copa do Nordeste, enfim, temos muito que relembrar de tudo que aconteceu em 2019. E para fazer esse balanço, eu tô aqui com o Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que tem passado aí pós-acesso? Mike, a vida é um pouco mais triste, mas sem emoção, sem confiança em campo, né? Então a temporada acabou pra gente e aí temos que nos contentar com esses jogos enfadonhos de Série A, de Série B, porque futebol é bom quando o seu time está em campo e você tem para quem torcer. Mas vamos fazer uma retrospectiva desse primeiro ano de bancada, né? Foi um espaço que a torcida proletária gostou bastante, nos acompanhou durante todo o ano. Alguns programas mais escutados, outros menos. Mas o fato é que a gente conseguiu passar nossas ideias aí e disseminar para toda a massa durante todo o ano. Muito bem, meu amigo, muito bem. De fato, futebol é um aperreio, uma agonia da porra, mas passada 2-3 semaninhas do acesso já faz falta. Jones Ribeiro, e aí, Jones? Como é que você tá aí pós-acesso à Série B? Fala, Mike, e demais companheiros da bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo. A crise de abstinência, velho. É a palavra, a expressão que resume bem esse momento. Foi um êxtase o que passamos, né? Mas passa rápido, velho. Já parece que foi há muito tempo. Agora acompanhando muito jogos da Série B para ver o nível. Não acho que tá um nível tão acima como muitos defendem aí nas redes sociais. É um bom tema pra gente discutir. Mas ansioso demais, velho. Ansioso. Eu acho que vai chegar a Copa do Mundo de 2022 e não chega o início do Campeonato Sergipano. Muito bem, fechando essa bancada de balanço comigo aqui, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como é que você tá acompanhando muitos jogos aí da Série B, da Série A, ou resolveu tirar férias de vez? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, né? Estou bem e estou acompanhando, sinceramente, eu só estou acompanhando agora a Série B, né? Para já entrar no clima, já para que a gente comece a estudar possíveis adversários. A gente sabe que dos que estão aí, pelo menos 8 a gente não vai enfrentar, né? Que são os 4 que sobem, os 4 que caem, e aí a gente não vai enfrentar. Mas, né, a gente vai avaliando os possíveis adversários, avaliando a questão de nível também, né? E eu tenho uma pergunta aí para fazer. Já chegou janeiro, pelo amor de Deus? Ou ainda está em outubro de 2019? Falta tanto tempo para acabar esse ano. Geralmente, quando a gente chega em outubro, não é um pulo para acabar o ano, mas esse ano acho que os dias têm 56 horas, né? Tá meio complicado. Mas enfim, estamos aí na expectativa. Já saí da fase do vivendo em oração, do Living on the Prayer. Agora nós estamos vivendo em ansiedade. Para chegar janeiro, ver de que forma o Confiança vai se formatar, vai se organizar para disputar o Sergipano, disputar a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, é um misto aí de expectativa com euforia que acaba que tira um pouco de sono, aumenta um pouco de fome, mas vamos administrando aí aos poucos e vamos chegar lá. Mike, fala, Jones. Só lembrando que tem uma grande diferença, velho, entre 3 meses de férias e 3 meses de atividade. Rapaz, os caras lá jogando dominó na linha do trem, você dá uma tabocada dessa. Cara, eu fico comovido com a imprensa esportiva buscando informações do nosso rival, né? E é uma reforma sem fim e não tem o que noticiar, a coisa é comovente. Pois é, meu irmão. Tirar leite de pedra ali, quem tira eles, viu? Não é Daniel, não. Rapaz, e o pior de tudo que... do Sergipe, a torcida do rival, do ex-rival, do famoso Sergipe, o Zé, tem se reunido bastante em torneios de dominó, não só lá no João Hora, mas também na sede oficial da torcida, que é ali no Azul no Rio Branco.
Mike, registrar que hoje é o dia do nordestino, né? Somos todos nordestinos e temos muitos times para torcer, né? O Nordeste, comprovando, com essa volta da Copa do Nordeste, né? Vem, coincidência ou não, os times da região estão ocupando espaços cada vez mais altos, né? Nesse espectro do futebol brasileiro. E que continue assim, né? Os nordestinos aí subindo e permanecendo nas divisões superiores. Exatamente. Bahia brigando por Libertadores, CSA lutando bravamente contra tudo e contra todos para permanecer. E tem esperança aí que nosso irmão azul de Alagoas consiga. E, enfim, também tô tentando acompanhar mais o futebol nordestino nas séries A e B. Mesmo aqueles times que eu não tenho tanta simpatia, como é o CRB, mas meu menino Léo Ceará tá lá, então tem que acompanhar. A operação Salva Cruzeiro já começou, né? Porque o pênalti que deram no Cruzeiro e Inter foi um absurdo. É uma pena, porque o Cruzeiro deveria cair para ter esse clássico azul, né? Cruzeiro e Confiança, e o Dragão mostrar quem é o mau azul do Brasil. Mas antes de começar, o podcast Bancada Azulina você encontra no site www.dragãoderacaju.com.br e na maioria dos agregadores de podcasts, como o Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts e pelo feed em todos os aplicativos de podcasts que existem. Também estamos lá no YouTube. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, que a gente te ajuda a ouvir o Bancada Azulina de forma mais confortável possível. Vamos lá, Lucas, você que fez o roteiro hoje, como começamos 2019, ou melhor, como terminamos 2018 e mantivemos o elenco técnico para 2019? Então, Mike, para começar esse balanço de 2019, nada melhor do que a gente fazer a transição, né, do final de 2018 para a gente entender como foi que o ano 2019 começou, né? O Dragão é o time do improvável, né? É um time da montanha de picos e de quedas impressionantes. E quem tiver com depressão, que é a doença do momento, eu recomendo que todo depressivo vá pro Batistão, vá torcer pelo Confiança, que eu tenho certeza que vai se curar e vai dar um sentido para a vida, porque o Confiança é muita emoção. Então, em 2018, no meio do ano, antes do meio do ano, dia 20 de maio, Confiança venceu o Remo lá no Mangueirão, 3-0, né? Isso foi no ano passado. E a gente pensava que aquele time ia, só que não foi. Que logo em seguida, tivemos 6 empates. Então, já veio aquela maré toda, né? Era Luizinho Lopes, era Jones? Era. E depois desses 6 empates, tanto que Luizinho ganhou o apelido de Empata Lopes, eu acho que foi Empata Lopes. Logo depois desses 6 empates, o Dragão emplaca 4 derrotas, tomando de 4 do ABC lá no Frasqueirão, tomando do 4 do Santa lá no Arruda. E aí a diretoria traz o nosso Gilberto Carlos Nascimento, o Betinho. E o Betinho nos salva do rebaixamento, com uma vitória lá no Acre. Vencemos o Acreano por 3-0. E no último jogo da Série C, empatamos com o Globo aqui no Batistão e escapamos da degola. Então foi assim que termina esse 2018, de forma melancólica, né, com o Betinho, com seus louros, realmente ajudou o time numa situação muito complicada, que estava se direcionando para um rebaixamento. Ele consegue uma vitória e um empate, e nós permanecemos em 2018 na Série C do Brasileiro. E como prêmio, como gratidão, a diretoria do Confiança decide a manutenção de Betinho no comando técnico do Confiança. Então, com a manutenção de Betinho, é formado o elenco. E eu estou aqui com o elenco início da pré-temporada 2019, que a gente está fazendo aqui o balanço dessa temporada 2019. Nós começamos 2019, isso em dezembro, né? Dezembro de 2018, quando começa a pré-temporada, com os goleiros Genivaldo, Jean e Ismael. Zagueiros Vinícius Simon, João Vitor, lembra dele? João Paulo. Os laterais Ângelo, na direita, Marcelinho, Altemar e Radar. Os volantes do início do ano, Jardel, Flávio, Negrete e Pablo. Lembra dele? E os meias, Júnior Timbó,
Ítalo, Rafael Villa, Bruninho e Jonatas, que era da Pantera, né? E os atacantes Romarinho, Gustavinho, Tito, Leandro Kivel e os meninos da base, Vander, Juan e Robério. Então, é assim que a gente inicia o ano, com esse elenco que eu acabei de citar nominalmente cada jogador e com Betinho no comando. Tivemos um amistoso com o Asa de Arapiraca, que nós vencemos aqui por 2-1 no dia 6 de janeiro. E iniciamos a temporada com o primeiro jogo oficial, um clássico, diante do nosso maior rival, no dia 13 de janeiro de 2019. O Batistão lotado. Eu lembro aqui que a gente comentou, disse que foi uma decisão correta da federação colocar o clássico como o jogo inicial, a abertura do Sergipão. Realmente o campo estava cheio, foi um grande público e o Dragão, mesmo com dificuldades, venceu o rival. E aí a temporada de 2019 se desenrola com altos e baixos, né? Porque logo em seguida a torcida já empolgada com a vitória em cima do rival, teve até aquela musiquinha pro Genivaldo, né? O nome dele é Genivaldo. Antes mesmo da morte do Gabriel Diniz, que veio morrer aqui em terras sergipanas. Teve essa grande paródia do nosso amigo Dragão abraço, Dragão Gaiato. Que foi um sucesso estrondoso no início do ano. Essa paródia, o nome dele é Genivaldo. Mas aí a torcida vai com tudo pro Batistão novamente, no meio da semana, no dia 17 de janeiro. E Betinho Jones me bota um time alternativo contra o Salgueiro na estreia do Nordestão. E foi aquele banho de água fria na massa proletária. 1-0 Salgueiro. E aí a gente já tem um reflexo de como seria essa passagem de Betinho durante o ano de 2019, né? E entre trancos e barrancos, até abril de 2019, o que é que nós temos a comemorar? As 3 vitórias em cima do rival, vencemos as 3, mas novamente amargamos aquela péssima campanha no Nordestão, com derrotas para Sampaio, o 4-0 que a gente tomou lá para Fortaleza de Rogério Ceni, e perdemos para o CRB aqui em casa. Então, mais do mesmo, né? Confiança fazendo péssima campanha em Nordestão, é uma sina, é o campeonato mais traumatizante para os proletários, é a Lampions. Espero que em 2020 seja diferente, até porque já teve até pronunciamento do Iago França, dizendo que quer sim fazer uma campanha para chegar à segunda fase do Nordestão. Então, Mike, esse é a minha abordagem inicial, já que lá para abril e maio, além das 3 vitórias no Clássico, nós tivemos outra felicidade, que foi a classificação do Confiança pro Nordestão 2020, diante do Sampaio Corrêa, 2-0 lá no Castelão, em São Luís, no dia 7 de maio. Ô, Lucas, quando a Confiança vence. Pode falar. Então, vamos segurar aí, pra gente fechar essa passagem de Betinho no início do ano, e aí depois a gente já entra na trajetória de Daniel Paulista, que acho que esse jogo contra o Sampaio, ele é chave para dessa trajetória. Vamos dizer. Então, vamos lá, Jones. Como você enxergou aquela estratégia do rodízio de Betinho logo no início da temporada? Era uma coisa que a gente reclamava, que Betinho não fazia isso em temporadas passadas, então ele acabava desgastando o time e nem ia bem no Nordestão, nem ia bem no estadual, só que dessa vez ele, na minha visão, fez cedo demais. O que você achou daquela estratégia, enfim, e também sobre toda essa passagem de Betinho? Eu lembro que nós comentamos na época que rodízio era só de pizzaria, né? E ele fez rodízio, ele jogou com um time alternativo muito cedo, na segunda rodada, não fazia sentido nenhum. Parecia que ele era um treinador alternativo, parecia que ele não era o treinador do Confiança e que estava apenas esquentando o banco, o assento para o seu sucessor. Ele não tinha confiança no que ele estava fazendo, ele não tinha convicção nas suas próprias decisões, na sua trajetória. Para mim foi marcado por vários episódios em que a gente esperava um time do Confiança de uma determinada forma, porque é a forma do Betinho de ser, é o Betinho Ball, e essa forma não acontecia, porque ele abriu mão em vários momentos das suas origens, do seu modo de ser, do modo de agir. E quando ele sai do Confiança, que ele vai pro
o Frei Paulistano, ele volta a ser o Betinho e consegue o título. Volta a ser o Betinho que todo mundo conhece e consegue o título. Então, foi uma passagem para mim infeliz. Eu acho que ele como uma pessoa importante na história do clube, talvez fosse até interessante ele ter se preservado, não ter ficado mais um tempo no Confiança, não ter prolongado aquele final de ano, porque calhou dele livrar o time do rebaixamento. Calhou. Mas não era uma tarefa também tão difícil. Vencer um jogo dos que faltavam. Se não fosse o jogo do Acreano, poderia ser o Globo na última rodada. Então, não era a tarefa das mais difíceis, mas ele conseguiu. E não é absurdo esperar que a diretoria renove com um treinador que tem um nome de Betinho no clube, que Betinho tem sim um nome importante na história do Confiança, e que conseguiu mais um feito, que foi o feito de nos livrar do rebaixamento do ano passado, mesmo que tenha sido superestimado. Eu lamento, né, porque, volto a dizer, é o cara que eu tenho até um carinho, eu acho que parece uma pessoa muito boa, um indivíduo ser muito correto, essa é a impressão que eu tenho, mas foi uma passagem infeliz. Foi uma passagem infeliz e que espero que ele não volte tão cedo. Claro que as portas do Confiança não vão estar fechadas para Betinho, né? Em algum momento ele pode voltar, mas que o tempo passe, que ele rode mais, que ele adquira novas experiências, quem sabe no futuro, né? A gente não tem como ver. Uma grande derrota sob o comando de Betinho foi o 4-1 pro Lagarto, né? Nessa situação, bastaria um empate, o Confiança fechar a primeira fase do Sergipano em primeiro lugar e garantir a Copa do Brasil 2020. Então foi uma grande derrota, além do placar elevado 4-1, mas repercutiu muito financeiramente, que a gente não tendo acesso à Copa do Brasil, que hoje é o campeonato que mais paga aqui no Hemisfério Sul, né? Aqui na Sul-América, quem mais paga é a Copa do Brasil. Então foi uma derrota estrondosa. Já o 4-0 pro Fortaleza foi com o Betinho também. Ele Não, cai. Foi com o Geraldo. Foi com o Geraldo. Né? Tava então tão feia que mandou o time todo reserva, até o técnico, porque no domingo tinha jogo com a Dorense e a gente precisava ganhar para chegar à Copa do Brasil. Também. Perdeu de novo. 1-0. Exato. Então, velho, foi muito vacilo não ter conseguido a Copa do Brasil 2020, né? Foi muito vacilo. Mas, Lucas, esse jogo contra o Lagarto, ele tem duas coisas interessantes. Primeiro, é algo que nós sofremos na primeira parte da semifinal contra o Sampaio. Marcelinho na lateral. Ele tem uma dificuldade defensiva absurda, né? Algo que ele precisa trabalhar, se ele quiser continuar sendo esse jogador coringa, para jogar de lateral e de ponta. De ponta até que ele não deixa de desejar. Mas de lateral, ele leva muito nas costas, velho. É facilmente driblado. E a outra coisa é que o jogo contra o Lagarto se encaixa naquilo que eu comentei, que nós esperávamos uma postura um pouco mais defensiva de Betinho e ele entra aberto. Aquele dia contra o Lagarto, Confiança entra muito aberto e toma uma enfiada. Jones, eu concordo muito com você quando você disse que Betinho fugiu de suas características, de sua personalidade, e não sei exatamente porquê, e também não vou especular, porque também concordo com você. Eu tenho muito carinho por Betinho, por tudo que ele fez pelo Confiança, pela pessoa correta que ele demonstra ser, sempre foi, então, e pelo profissional que ele é, cara. O feito que ele fez com o Frei Paulistano não é pouca coisa, mostra que o problema ali, daquele grupo e de tudo, era além de Betinho. Tanto é que Daniel Paulista chega, muda muita coisa, e é agora que eu quero trazer Vinícius para a conversa. Vinícius, o que foi que aconteceu? O que Daniel Paulista fez para mudar aquele time modorrento que a gente viu ser goleado pelo Lagarto, a perder pro Dorense de forma melancólica, para um time que enfileirou vitórias na Série C e terminou com acesso? Recomeçou praticamente do zero, né? A verdade é essa. O Confiança, ele teve uma reformulação no meio do ano, né? Ele trocou, na verdade, o pneu do carro com o carro andando. Então foi fundamental. E eu comentava com o Jones antes do início da Série C, eu cheio de esperança como sempre, dizendo que acreditava no acesso. Jones meio duvidoso, não, rapaz, como é que a gente vai diminuir a folha e conseguir subir? E de fato a gente conseguiu, né? Eu acho que a visão de treinador de Daniel Paulista, para mim o mais importante foi a visão, na verdade, não é nem de treinador, mas do manager, né? Que foi ele que indicou os nomes que vieram
E esses nomes foram fundamentais para a virada de chave do Confiança, né? Que Daniel Paulista chega e com o time de Betinho ele não conseguiu render, né? Ele foi eliminado do Sergipano e não conseguiu nos levar o 3-1 pro Itabaiana dentro de casa, né? Com Paulinho Macaíba comemorando dentro do Batistão para o tetra vice do Itabaiana. Mas enfim, eu acho que a grande sacada que Daniel Paulista foi essa visão do manager, né? Ele enxergou os jogadores, ele tem contatos, né? Ele teve os contatos para trazer jogadores que foram fundamentais nessa arrancada aí do Confiança dentro da Série C, né? Diga-se de passagem que a gente inicia mal ainda a Série C, e aí com o decorrer da Série C, algumas mudanças, a chegada principalmente de Everton foi fundamental para que a gente mudasse, que na estreia de Everton a gente já vence contra o ABC em casa, 1-0, gol de Ruininho, ou Bruninho, e aí a gente começa a deslanchar a partir dali. Então, acho que essa visão de trazer esses jogadores, né, que não foram aqueles jogadores de sempre, aqueles medalhões, né, aqueles caras que vêm para aqui ganhar dinheiro, levar o nosso dinheiro e não entregar nada em troca. Então, acho que foram caras até que desconhecidos pra gente, pra nossa torcida, né, mas que foram efetivos, né? Cito aí como exemplo, por exemplo, Ari Moura, que a gente não conhecia. Amaral, o próprio Thiago Mendes, que surgiu no Flamengo lá naquela final lá da Copinha, né, que ele bateu o pênalti, quase perde, mas andava sumido, né, e aí apareceu no Náutico, mas sumiu de novo, e aí vem aparecer aqui, e vem, na verdade, se reerguer aqui, né? O Thiago Mendes foi um dos nomes que Daniel Paulista trouxe, que foi um cara que aconteceu de verdade no Confiança, né? Todo mundo elogia o lateral do Confiança, né? E a gente viu que quando ele não jogou, a gente teve muita dificuldade, porque ele era fundamental no esquema, né? E aí a gente consegue recuperar um jogador fundamental chamado Ítalo, sergipano do Santa Maria, cria da periferia aracajuana, né? Não foi revelado pelo Sergipano, foi revelado pelo Bahia, né? Que tem inclusive convocações para seleções de base, mas que a gente conseguiu recuperar, né? E um jogador que despertou, né, muito interesse de outros times dentro da Série C, na Série B e inclusive da Série A. Então, eu acho que essa visão de Daniel Paulista foi fundamental. O Daniel Paulista, enquanto treinador, eu tenho algumas críticas a fazer. Eu acho que por algumas vezes ele é muito cabeça dura. Acho que ele insiste em algumas coisas que às vezes nos prejudica por ele insistir demais, né? Mas tem todo um crédito com a torcida azulina, né? Conseguiu o feito que era o maior desejo dos últimos tempos pra gente. É importante deixar que esse não é o maior feito do Confiança. A gente já disputou Série A, a gente já fez boa campanha em Série A, então esse não é o maior feito do Confiança, o acesso à Série B. É um dos maiores dos últimos tempos, o maior do século, o maior do milênio, mas não é o maior feito da história do Confiança, é maior que esse acesso à Série B. Mas isso não tira o brilho de forma alguma do acesso. O Confiança é o único time sergipano a conquistar acesso dentro de campo. Isso vai ficar marcado na história de Daniel Paulista, que foi ele, de fato, deu essa virada de chave e a gente conseguiu. Então, eu avalio que essa visão de o Confiança também dá o espaço para Daniel Paulista indicar os nomes para os jogadores, né, não mais naquele vício, né, de alguns dirigentes que eram sempre eles que traziam os mesmos jogadores de sempre, e aí essa nova metodologia deu resultado. Espero que, se for com o Daniel Paulista ou se for com outro treinador, que essa visão permaneça, né, essa visão para frente, essa visão que enxerga jogadores que nem sempre estão nos grandes centros, mas que são jogadores que podem vir tomar. Outro dia, conversando no grupo lá do Bancada, Jones fez uma observação acerca de Marco Júnior. É um jogador que está no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, está sendo destaque e andava aí jogado pelo ABC. E aí, hoje é um dos destaques lá do Clube Carioca. Então a gente tem que ter essa visão de enxergar jogadores, que muitas das vezes a torcida vai questionar, mas o treinador ele tem que ter essa segurança de dizer, não, o cara é bom, eu vou trazer. E Daniel Paulista teve isso. Ô Mike,
O início de Daniel Paulista foi complicado, porque dos 4 primeiros jogos de Daniel, foram 3 derrotas e um empate, né? Até um empate aqui contra o Sampaio no primeiro jogo do mata-mata da qualificação para a Copa do Nordeste, e teve aquele jogo lá contra o Globo também, que Jean chuta a bola no adversário, uma coisa ridícula, e a gente perdeu por 2-0 lá em Ceará Mirim. Mas o jogo da virada da temporada 2019, já que a gente está fazendo balanço, foi sem dúvida o segundo jogo da qualificação para a Copa do Nordeste, lá no Castelão. 2-0 Confiança, gol de Tito e de Renan Gorni. Ali muda a chave mesmo, porque o Confiança consegue a cota da Copa do Nordeste, muda o astral no grupo, Daniel volta com moral com a torcida também muda a chave, e aí sim a gente engata, depois dessa classificação para a Copa do Nordeste, uma ótima sequência de vitórias e empates que vão durar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quase 12 jogos em sequência. Só teve uma derrota pro Santa lá no Arruda, para manter a tradição, né? Dragão eterno freguês da Cobra Coral. Mas foi uma sequência de quase 12 jogos, vencendo, empatando, pontuando sempre, né? Culminando naquele 21 de julho, no 3-1 contra o Imperatriz, aqui no Batistão, quando o Confiança termina a rodada líder, segue o líder, né? Com aquele gol mágico de Ítalo e Vertinho, e a gente chega já quase terminando julho de 2019, líder da Série C. E aí, de uma hora para outra, tem aquele jogo lá dos aflitos, que eu juro que eu não vou falar mais sobre aquele jogo. É bom. Que aí a chave muda de novo, e a sorte também fica um tempo longe do proletário, né? Naqueles 3-1 que o Náutico fez, com o Amaral saindo machucado, vários jogadores do Confiança saindo machucados, e aí o Confiança realmente volta a ter mais uma sequência de 5 jogos perdendo e empatando, né? E a gente só vai conhecer a vitória novamente contra o Ipiranga no primeiro jogo do mata-mata do acesso aqui no Batistão, no dia 31 de agosto. Muito bem, então era isso mesmo que eu queria que você retomasse, essa trajetória aí desde da pré-Copa do Nordeste até o acesso, com esse Daniel Paulista que, como falou Vinícius, ele também precisou ser um gestor ali do futebol, um diretor de futebol, técnico, coisa que ele até se ressente disso, de certa forma. Lá no podcast Embolada do Globo Esporte de Pernambuco, ele fala meio que assim, né, não tive muito o que fazer, tive que fazer as 2 funções porque não tinha ninguém que o fizesse. Então meio que ele já dá a entender que espera que tenha alguém ali do lado dele para dividir esse rojão, porque de fato é alguém que precisa ficar mais de olho no mercado. E aí quando o Vinícius falava dessas revelações aí de não buscar medalhões, me veio logo à cabeça o Atlético Paranaense, Furacão, que é campeão agora da Copa do Brasil, foi campeão ano passado do Atlético da Sul-Americana. Você vê um ou outro medalhão, mas a maioria de jogadores ali formados pelo próprio Atlético Paranaense, muitos aqui do Nordeste, outros ali do próprio sul do país, como era o caso de Ari Moura aqui, que rodou aqueles times pequenos da segunda divisão gaúcha ou da primeira catarinense. Enfim, essa função de minerar jogador hoje ela é fundamental para você não perder tanto dinheiro, até fazer dinheiro, porque provavelmente esses jogadores do Atlético Paranaense, caso sejam negociados, gerarão muita receita para o clube. O Atlético que pegou o bom goleiro do Santa, né? Que jogou a Série C. Ô Mike, você lembrando o podcast Embolada, a gente percebeu um tom um pouco... o Daniel Paulista não usou o melhor tom. Isso mostra que a diretoria, a torcida do Confiança, tudo bem que pode fazer os esforços para Daniel Paulista ficar e continuar o trabalho, mas não pode ser Daniel Paulista a única visão do Confiança. O Confiança tem que ter plano B, plano C e plano D. Porque se ficar só bitolado com o Daniel Paulista, a qualquer momento ele
ele pode sair para um grande centro, onde ele não encontra todas essas dificuldades que ele encontrou aqui e relatou no Embolada, e o Dragão tem que estar preparado. Antes de passar para Jones falar também sobre esse assunto, eu gostei da abordagem. Sinceramente, foi duro, mas pelo menos não fez aquela média de não deve nada a ninguém, vai chegar chegando, não sei o quê. Acho que foi uma coisa que sempre admirei, que sempre gostei em Daniel, foi essa sinceridade, de dizer, tá bom, tá ruim, enfim, não era aquela maioria dos técnicos que passam por aqui, que eu sempre o time joga bem. Perdendo, ganhando, empatando, jogou bem, fez sua parte, aí venceu porque alguém brilhou, perdeu porque um detalhe e tal. Ele sempre foi sincero. Eu gosto disso, que situa a gente um pouquinho na realidade, porque eu vejo a torcida do Confiança um pouco fora de órbita também. Mas Jones, ele tem uma opinião bem forte sobre isso. Fala aí, Jones. Não, primeiro que eu acho que o plano da gente tem que ser B ou A. O negócio de plano C ou D não tem, não. Acabou, passou o tempo, plano D é muito 2014, plano C é muito 2015 e 2019, agora é plano B e plano A. Eu acredito sim que a torcida do Confiança, ela sofre um pouco de barcelonismo. O nosso público, ele acredita que o Confiança é grande. A gente tem que entender isso, eu digo sempre. Confiança é grande, tem que internalizar isso. Eu já vou logo adiantando, tem muita gente que acha que Confiança vai sofrer, pode ser que sofra, mas eu acho que não. Se o Confiança chegar e se sentir bem na Série B, para mim vai ser algo natural. Acho que o Confiança tem tamanho suficiente. Não tem organização. Agora a gente sabe que tem times que agora estão organizados que 2, 3 anos atrás não tinha nem CT e que conseguiram jogar por vários anos seguidos a Série B. Então, mas mesmo tendo tudo isso em mente, eu devo reconhecer que a torcida do Confiança acha que o clube é maior do que ele é. É preciso reconhecer primeiro as limitações, né? Agora, quanto a Daniel Paulista, eu acho que a gente não pode ficar com a coisa, não tem só Daniel Paulista no mundo, não tem. E agora com a Série B, vai se abrir um leque muito maior de possibilidade de treinadores. Eu acredito até que ele vai ficar, acredito realmente que ele fique, acho que ele deve ficar, vai ser bom, mas não pode sofrer. Confiança tem tamanho, agora vai ter orçamento, vai ter finanças suficientes para contratar outros profissionais, não apenas treinador, a parte técnica 11 contra 11, é preciso ver com cuidado alguns profissionais ali do Confiança, né? Agora, eu concordo com o Mike, eu acho que talvez Daniel Paulista seja o estímulo necessário para o Confiança dar o salto de qualidade que ele precisa dar com essas declarações, porque ele é um cara que, como o Betinho já teve, ele agora passa pelo momento dele, ele tem altíssima legitimidade, e essa legitimidade o credencia a fazer certas críticas que outro treinador não faria. E como o político presidente do Confiança precisa manter a política com a torcida e que quer renovar com o Daniel Paulista, então talvez desse mato saia cachorro bom. Aí Confiança consiga melhorar bastante sua estrutura nesse ano, ou consiga parcerias que supram essa necessidade do clube para esse momento agora de aperto. Enfim, acho que ele é a chacoalhada que a gente estava precisando para dar um salto de qualidade. Muito bem. E aí, se encaminhando para o final, né, já que a gente já passou pelo acesso, falou bastante Daniel Paulista. Vinícius, desse time aí de 2019, qual foi o grande destaque dentro de campo? E já emendo dizendo quem você manteria para o ano que vem? Então, Mike, eu considero que o maior destaque do ponto da arrancada aí da Série C para o acesso, eu acho que é Ítalo. Eu teria 2 destaques. Eu acho que Ítalo, e num primeiro momento, logo quando chegou, e aí também todos subiram de produção, eu acho que Everton mudou Confiança quando chegou, a verdade é essa. Mas eu acho que o grande destaque do Confiança foi Ítalo. Eu acho que Confiança precisa manter Ítalo, eu acho que Confiança precisa manter Everton. Eu acho que tem muita gente que critica Everton, né? Faz puras críticas a Everton, mas o Confiança se transforma com a chegada de Everton lá contra o ABC aqui no Batistão, quando a gente vence por uma, e aí a gente começa a mudar a chave dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que Everton tem que permanecer por tudo que Everton já fez e por tudo que Everton pode fazer ainda. Everton é um grande jogador. Eu vejo aí, por exemplo, como o CSA valorizar o Didira
né? O Didira tá no CSA até hoje, então é valorizado, a torcida reconhece, e aqui a gente tem o nosso Didira, que é Everton, e a gente não valoriza. Eu acho que Everton tem que permanecer, né? Não é só uma questão de gratidão, eu acho que ele tem condições de jogar a Série B e nos entregar um grande. E Ítalo tem que permanecer. Eu acho que Vinícius Simon é um jogador que precisa permanecer. Eu acho que o Luan é um nome para estar. Eu acho que Thiago Enes é fundamental que permaneça. Tem alguns jogadores dentro do Confiança que precisam permanecer, né? Outros a gente agradece os serviços prestados, a gente agradece tudo que já fez pelo Confiança, tudo que já fez pelo Dragão, porque não é porque o cara agora vai sair que a gente vai sair dizendo que o cara não fez nada, porque torcedor tem muito disso. A gente precisa reconhecer que cada um entregou ao Dragão, que foi fundamental, mas siga cada um o seu caminho. Mas a gente tem jogadores, por exemplo, o Marcelinho é um jogador jovem, tem muito a evoluir. Eu acho interessante a gente continuar com o Marcelinho, agora não para jogar como lateral direito. Marcelinho para jogar lá na frente de ponta, que é onde ele rende. Como lateral direito, aí é Sampaio Correia de novo nas ideias da gente. Marcelinho não marcava nem encontro. Ele tava dando fora nas meninas tudinho, nem encontro ele tava marcando. Acho que a gente precisa manter alguns jogadores. É essencial que a gente tenha uma espinha dorsal, mas a gente precisa se reforçar. Mas não se reforçar também metendo os pés pelas mãos. Eu acho que a gente tem que fazer um time bom, mas um time pés no chão. Tem condições de a gente montar uma equipe boa, pés no chão. Eu acho que o nosso principal objetivo no próximo ano é permanecer na Série B. Agora também a gente não quer permanecer na Série B sofrendo o ano inteiro e escapar na última rodada. Aí também Lucas falava que quem tá depressivo vai assistir o jogo do Dragão, e aí eu recomendo que os cardíacos não vão nessa situação. Então, a gente quer permanecer na Série B, eu acho que é o grande objetivo do próximo ano. Se por um acaso os deuses do futebol olharem assim pra baixo e dizer, rapaz, esse menino de azul aí merece ir pra Série A, a gente aceita, né? Mas a gente tem que ter os pés no chão, a gente tem que saber, né, da nossa envergadura. Nós não somos um time pequeno, mas não somos um time gigante. Ainda não somos, seremos um dia, mas a gente tem que saber quais são bem os nossos objetivos. Eu acho que o discurso de Iago, quando ele fala que vai buscar uma grande campanha na Copa do Nordeste, é fundamental. Eu acho que a gente precisa se posicionar enquanto um dos grandes dentro do Nordeste. A gente não pode se posicionar dentro do Nordeste abaixo de alguns times que estão ou no mesmo nível que a gente ou abaixo. E por muito tempo a gente se posicionou abaixo deles. Então a gente tem que se posicionar entre os grandes do Nordeste. Dentro do estado, nós somos o maior, né? Doa quem doer aí, ache ruim quem quiser, quem estiver achando ruim, morro da testa, mas nós somos os maiores do estado. Somos Série B, o único acesso dentro de campo 2 vezes. Quem quiser achar ruim que ache, mas nós somos os maiores aqui do estado e a gente tem que fazer valer isso. Tem que fazer valer isso. Não necessariamente a gente vai conseguir um título de Copa do Nordeste, mas que a gente consiga pelo menos passar de fase. E eu acho importantíssimo, diante da conjuntura que se apresenta para o brasileiro, a gente ser campeão sergipano, ou pelo menos conseguir garantir a vaga da Copa do Brasil, para que para 2021 a gente tenha ainda mais recursos e ainda mais condições de se estruturar melhor e buscar grandes objetivos. Tem que sonhar pé no chão, sonho pé no chão. 2022 Libertadores. 2 comentários a respeito da fala de Vinícius. Irmão, quem não gosta de Vertinho não tem coração. Na moral, o cara é ídolo do Confiança, fez demais, joga muito, faz parte da maior jogador da história do Confiança. Há controvérsias, mas assim, mas ele com certeza tá ali no panteão entre os maiores. O cara tem 2 acessos, fez aquele gol histórico na Copa do Brasil, o que representa, e isso eu falando para algum flamenguista que por acaso caia por aqui, falando mesmo do tamanho do time do Flamengo. Assim, vencer o Flamengo não é para qualquer um, principalmente saindo do time da Série C. Enfim, os feitos de Vertinho pelo Confiança são fundamentais, e como a gente sempre comenta, ele pode ir mal, mas tire ele pra você ver se o meio do campo do Confiança não morre imediatamente. O final da temporada dele foi terrível.
Sim, foi muito mal, mas ainda assim era aquele jogador que não se machuca, não toma cartão amarelo bobo, tá todo o jogo ali disponível, corre o campo todo, enfim, não faz gosto ruim. Só erra os passes, né? Que detalhe, rapaz. O Mike, Fala, Vinícius. um jogador que eu não citei, é importante a gente citar que tem que permanecer pelo menos para o Campeonato Sergipano para que tenha uma oportunidade de mostrar se vai voltar no mesmo nível ou não, é Leandro Kivel. Eu acho que é uma questão de justiça com o Kivel. Kivel se machucou jogando pelo Confiança. Teve quase que a perna amputada pelo goleiro Jefferson. Obviamente foi sem querer, caiu por cima da perna dele. Mas Foi uma fatalidade. Todos os ligamentos. Perdeu o ano inteiro. E vinha bem, viu? Vinha de 3 gols contra o Guarani de Porto da Folha. Tava com a garra danada. E aí acontece esse acidente de trabalho e Leandro Kivel se machuca, perde o ano inteiro. Então acho que é importantíssimo a gente dar oportunidade a Leandro Kivel. E precisa permanecer pelo menos no Sergipano para ver em que pé Leandro Kivel vai, né? Se voltar bem, eu digo sempre, se Kivel estiver bem, é um grande jogador, é um excelente jogador. A gente viu ano passado, quando o Kivel foi para o Botafogo da Paraíba, para o Belo, o Botafogo deu uma subida enorme e um dos responsáveis por essa subida do Botafogo e quase sobe para a Série B foi Leandro Kivel, né? Inclusive na decisão por pênaltis, ele converteu o pênalti dele, ele fez o pênalti dele, outras pessoas que perderam, mas eu acho que a gente precisa dar uma oportunidade aqui, né? Eu acho que Kivel tem toda uma história, tudo que a gente está vivendo hoje começou primeiro com os 3 gols contra o Itabaiana contra o Sergipe, no dia do aniversário de Aracaju, que esdrúxulamente foi comemorado em Itabaiana. Eu tava lá. E depois com aquele gol aos 47 minutos contra o Estanciano. E também tava lá. Os veículos de rádio já davam a final certa entre Estanciano e Sergipe. E aí a final vai Socorrense. Gol de Binho. De cabeça, dentro do João Hora. Gol de Binho. Então é importante, tudo que a gente está vivendo hoje começou a partir daí, né? Que aí garantiu a nossa vaga na Série D em 2014 e em seguida a gente teve o acesso à Série C e agora gloriosamente a gente chega à Série B com nossas pernas, sem precisar de convite, sem precisar de virada de mesa. Então isso é grandioso pra gente. Afinal nós somos um time do proletariado, dos trabalhadores. E todo trabalhador é conquistado com luta, com batalha, né? O nosso aniversário é no 1º de maio, no Dia do Trabalhador. Eu acho que nós temos toda uma relação com essa questão da luta, da batalha para conquistar as coisas. Então não poderia ser diferente com Confiança. Então, para finalizar essa questão de Leandro Kivel, da minha fala, eu acho que tem sim que dar uma oportunidade a Leandro Kivel. Muito bem pontuado, meu amigo. E o segundo comentário que eu ia fazer sobre a sua fala anterior, antes de passar para Lucas, é que a Copa do Nordeste ela é um ensaio para o Campeonato Brasileiro, das séries A, B e C. Você vê o Náutico, que foi bem na Copa do Nordeste, foi eliminado ali da semifinal por um detalhe, pelo Belo, foi campeão da Série C. O Belo não fez uma campanha, graças a Deus, uma boa campanha na Série C, por questões de que o elenco deu uma rachada do meio para o fim. O Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, está fazendo uma Série A relativamente tranquila, né? Teve aqueles tropeços ali na saída, entre a saída e a volta de Ceni, mas enfim, Copa do Nordeste é um parâmetro, é um campeonato que a gente... Há controvérsia. Controvérsia sobre o quê? Sobre o retrospecto aí da Copa do Nordeste. A maldição da Copa do Nordeste. Existe meio que uma maldição aí. Os times esse ano fugiu a regra, mas geralmente o Sampaio Corrêa ganhou ano passado, foi rebaixado. O Ceará no ano ganhou, quase foi rebaixado. O Campinense no ano que ganhou a Copa do Nordeste, ele não foi sequer pro Brasileiro. Quem foi pro Brasileiro foi o Botafogo, que foi campeão e até hoje está na C. E o 13 também está na C, e o Campinense está sem série. Uhum. Não, de fato, o campeão tem essa zica aí. Mas falando em contextos gerais, você vê os times que chegam ali nas quartas, semifinal do Nordestão, eles costumam ir bem, ou então vão tão mal que acaba servindo de parâmetro para dar uma reformulada no time e o time seguir em frente. Foi o caso como do Bahia. Esse ano.
Isso, o Bahia do ano passado que perdeu pro Sampaio, deu uma ajustada e fez uma Série A sem muito tropeço. Então, quando se fala de parâmetro, é isso. Se você vai bem, você já tem mais ou menos o esquema. Se você fracassa, você já sabe onde tem que melhorar. Então, essa é uma receita aí que, se a gente for buscar aí no histórico das últimas Copas do Nordeste, a gente vai ver muito exemplo de time que foi bem ou então foi mal e precisou reformular bem para coisar. Talvez o Sampaio sofreu disso. O time campeão da Copa do Nordeste, em cima do Bahia, na Fonte Nova, então já se imaginava que aquele time estava pronto e não estava. A Série B tem suas crueldades. E aí, como o Vinícius falou, deixar para se livrar na última rodada, isso não existe na Série B, não. A Série B, se cair, geralmente cai morto bem antes. Mas siga lá, Lucas. Fechando então aí o balanço de 2019, quem você já projeta para ficar no time para começar essa temporada 2020? Então, Mike, primeiro eu queria dizer que esse 2019 foram 45 jogos, sendo 18 vitórias, 15 derrotas e 12 empates, né? Que um terço dos jogos que o Dragão fez em 2019 nós perdemos, e que em 2020 seja menor essa porcentagem de derrotas. E dizer que só a Série B é quase essa quantidade de jogos que a gente fez nesse ano todo, né? Então vai ser um ano totalmente diferente para o Confiança. O Confiança vai ser o bobão, vai ser o juvenil da Série B, o time que não tem know-how nenhum, diferentemente de todos os outros, como o Náutico, como o Sampaio, como o Juventude. Todo mundo já passou por lá recentemente e mais ou menos sabe como funciona. Nós não, nós somos neófitos, somos virgens, porque a última vez que estivemos lá era em outro contexto, quase 30 anos atrás. A Série B não era essa Série B. E hoje eu acabei de ler aqui uma matéria do Portal da Globo. Parece que a Vênus Platinada vai mudar toda a sua grade para o próximo ano, vai transmitir mais jogos da Série B. Ela quer que todo mundo desemboque no Premier. Então, jogos importantes da Série A, Flamengo e Palmeiras, ela não vai mais transmitir ao vivo e de graça como ela sempre fez, como foi a tradição da Globo durante todos esses anos que ela comanda o futebol brasileiro. Então, possivelmente podemos ter jogos de Série B na grade da Globo aberta, já que ela pretende vender os jogos da Série A pelo Premier. Mas com relação a elenco, eu penso um pouco diferente do que meu amigo Vinícius Ribeiro. Eu acho que muita gente aí não tem condições de jogar a Série B, só que também eu comungo daquela ideia de dividir o ano em dois, né? Teremos o primeiro semestre, em que os melhores jogadores do Brasil vão para os grandes mercados, que é São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul. E aí, quando acaba esses campeonatos, lá para abril, começo de maio, é que esses jogadores ficam disponíveis para vir para o Nordeste, para Confiança, porque não tem como você competir, né? Não tem. No primeiro semestre, clubes como Bangu, Madureira, ganham uma cota de televisão para jogar o Cariocão maior do que todos os clubes do Nordeste. Então, realmente, os melhores jogadores vão jogar lá nesses times. Então, que se divide o ano em dois, mas pensando em Série B, você tem que pensar em goleiro, né? Eu estou aí advogando nos grupos do Zap, até com o presidente, com quem for. Confiança tem que contratar 2 grandes goleiros, se possível 3. O goleiro é uma posição fundamental para estruturar todo um time, né? E, infelizmente, Genivaldo, já pela idade, várias contusões seguidas, não tem condições de permanecer para jogar uma Série B. Nem para banco, porque uma hora ou outra, inevitavelmente, vai entrar para jogo. E a gente vai precisar. E o Jean, apesar de ser um goleiro jovem, eu não gosto dele, para mim já mostrou que não tem condições. Aquele goleiro que não sabe se vai ou se fica, não é um show do The Clash. Should I stay ou should I go, né? Você é goleiro de futebol, você tem que atacar a bola, você tem que tomar a decisão, você tem que decidir. E para mim já ficou claro que Jean não seria um goleiro do nível que eu quero pro meu Confiança, entendeu? A mesma coisa, a questão
das laterais, eu acho que só o Radar já deu tchau, já foi embora, agradeceu a todo mundo. Eu acho que só o Thiago Enes é que tem condições de permanecer, porque é um leão e não passa nada ali no corredor direito. Na zaga, eu acho que Simon, apesar de ser um grande zagueiro, ter técnica, ter tudo, não tem condições físicas para jogar 2 vezes na semana. Né? Você vê que ele já termina essa temporada 2019 sentindo bastante, isso jogando 1 vez por semana. Eu continuaria com o Anderson, uma prata da casa, mas ele é do Grêmio, né? Tá emprestado. Eu buscaria uma renovação do contrato de Anderson, apesar que Anderson também termina essa temporada mal, errando bastante, mas eu confio no trabalho dele. Ele teve um jogo nessa temporada que ele foi animal, acertou tudo, mas obviamente que muitos erros. Eu penso que Rafael Villa tem como continuar, é um cara que é importante, mas assim, é aquela história da espinha dorsal, a gente tem que botar na cabeça de todo mundo, né? Tem que contratar um 9, aquele 9 que a bola vem, a bola morre, para, e ele vai abrir o jogo, ele vai segurar a bola no ataque. Então a gente precisa de um 9, não dá para contar com o Tito, não dá para contar com o Renan Gordon. E um 10, né? Um articulador, eu acho que Vertinho não é esse cara. A gente agora tá precisando realmente de um grande articulador, que a gente sempre vem tentando. Esse ano a gente tentou, o Felipe Lima não funcionou, eu não continuaria com o Felipe Lima, e Timbó também não funcionou, a gente precisa disso. É isso, eu acho que vamos montar um elenco enxuto para o primeiro semestre, para depois montar aquele elenco mais competitivo, com opções, com 2, 3 opções por posição, para a gente encarar essa longa Série B que a gente não está acostumado, né? 38 jogos, 2 jogos por semana. É isso. Beleza, meu amigo. E aí, Johnny, sua vez agora, como é que você projeta esse ano que vem aí em relação ao elenco que já está aqui no Confiança? Vou ser mais objetivo, para mim ficam Thiago Enes, Vinícius Simon, Luan e Anderson, Marcelinho, Ítalo, Rafael Villa, Everton e Amaral. Eu ficaria com esse jogador. Concordo com Vinícius que Kivel precisa um ato de deferência para ele ficar pelo menos até o final do Sergipano, né? E também o Altemar, né? O Altemar, acho que o contrato acaba agora, ele se machucou pelo Confiança, então acho que o Confiança quiser renovar com ele até o final do Sergipano também. E eu gostaria que o clube fizesse isso comigo. Eu acho que é preciso que esses atos, eles constroem uma reputação boa para o clube. Então você acha que está perdendo um pouco, mas na frente você ganha, porque um jogador pensa, olha, os caras tratam bem os jogadores lá, então dá para ir. Eu acho que disso daí, um ou outro a gente pode discutir, tirar e colocar alguém no lugar. Por exemplo, alguém pode dizer, é melhor o Flávio, que se machuca menos, né, no lugar do Amaral. Isso aí a gente pode discutir, mas desse elenco, desses que estão aí, eu ficaria com esse e vou evitar dar razões pela saída dos jogadores, até pelo respeito que eu tenho pelo que eles fizeram no ano de 2019. Todo mundo acertou, todo mundo falhou, mas o principal objetivo foi alcançado, e foi acesso. Então eu vou evitar fazer comentários sobre as razões de não ficar. A vida é assim, infelizmente não tem espaço para todo mundo o tempo todo, mas a gente respeitando o trabalho que foi feito, não vejo problema nenhum em dizer que essa ou aquela peça não devem ficar. Eu acho que aí a gente tem uma espinha dorsal. Concordo que a gente precisa de 2 goleiros, pelo menos 2 grandes goleiros, 2 bons goleiros. Eu particularmente contrataria o goleiro, tentaria pelo menos contratar o goleiro de Ipiranga, o David. É um goleiro jovem, não é tão alto, mas de boa mobilidade, de explosão. Acho que a gente precisa de um bom zagueiro já para o início do ano, para ser titular e jogar com um desses 2. Que assim, o que eu defendo desses jogadores que eu citei agora, viu, gente, é contrato até o final do Sergipano. E aí, se der certo, renova. Não der certo, infelizmente não dá. Alguns vão ficar, logicamente, para compor o elenco. Desses que eu citei, apenas 3 eu faria contrato já para a Série B. 4, perdão. Anderson, Ítalo, Rafael Villa e Everton. Esse eu já faria, porque a Everton, porque tem condições de deixar Everton de fora. Rafael Villa, Ítalo e Anderson, eu acho que tem totais condições de jogar uma Série B. Não vejo, tenho acompanhado, mesmo antes do fim da Série C, eu jogo de Série B, e não vejo esse nível tão acima como muitos enxergam. Muito bem, camarada. De fato, acho que a sua lista é basicamente a mesma minha. Dando uma ênfase maior ao Amaral, para mim foi o principal jogador dessa Série C. O que ele fez ali, liberando
dando essa possibilidade que o próprio Daniel fala. Eu não lembro agora se é no podcast Embolado ou se é em outro momento, de usar essa modernidade, vamos dizer assim, de ter um único volante de contenção e liberar mais os jogadores. Então foi o caso de ter ali Amaral, como a gente chamou, Pitbull na frente da nossa defesa, possibilitando que Rafael Villa e Everton saíssem mais, e principalmente Rafael Villa brilhasse. Villa é um caso que, sinceramente, não sei se eu enxergo demais ou se os outros enxergam de menos. Agora, cara como Daniel Villa, nunca ter sido assediado por outro clube fora do estado, para mim é surpreendente. É um jogador moderno, inteligente, enfim, habilidoso. Para mim é um jogadoraço. Para mim já pode ficar para a Série B mesmo. E aí, camaradas, vamos encerrando. Considerações finais, Vinícius? Minhas considerações finais primeiramente, agradecer por participar desse podcast importantíssimo. O Bancada Azulina foi muito importante ao longo de todo esse ano para o Confiança, né? Eu já entrei com o carro andando, mas foi muito importante, foi uma experiência fundamental em minha vida. Acho que partilhar de uma experiência de análises coletivas, que a gente analisa coletivamente, e aí lidar com opiniões diversas, né? Lidar com olhares diferentes, é fundamental para a gente evoluir enquanto ser humano. Então, acho que só tenho a agradecer a oportunidade de participar dessa experiência incrível. Parabenizar você, Mike, por conduzir tão bem essa bancada. Eu acho que a gente precisa valorizar essas ferramentas novas que estão surgindo, facilitam o acesso à informação. Acho que, de certa forma, a gente começa a democratizar a informação. Isso é fundamental. Então é isso. Agradecer, dizer à torcida azulina que próximo ano esperamos grandes coisas para o Confiança. Eu acho que vai ser um ano de muita mudança, não necessariamente dentro de campo, mas eu acho que começa a surgir um novo Confiança mais organizado, mais estruturado, e aí a gente vai ter recursos para começar a fazer isso, e aí a gente espera que próximo ano a gente analise muitas vitórias aqui no Bancada Azulina, né? E quem sabe os deuses do futebol olham para baixo e nos abençoam com o acesso. Então é isso. Saudações azulinas a todos. Valeu, meu amigo. Os deuses do futebol trabalharam bastante esse ano, viu? Porque esse Confiança... Lucas Oliva, meu camarada, considerações finais desse podcast de balanço? Mike, nesse 40º programa, queria cumprimentar cada companheiro de bancada que nos ajudou a enriquecer aqui o debate, né? Jones Ribeiro, você, Mike Gabriel, Ari Júnior, nosso querido Edeni, Fábio Luiz, Roque Neto, que participou, grande Vinícius Ribeiro, meu pagodeiro, a Carla, a Ellen. Então foi um programa rico. Felipe Leite também, que participou, com muitos debates, que teve uma grande disseminação com a massa, e que 2020 a gente continue nessa pegada, que vai ser um ano de mais podcasts, provavelmente dois por semana, né? Porque é um por jogo, e que a gente esteja preparado para acompanhar nosso time e viver essa emoção, né? Que 2020 vai ser muito especial. Então, um abraço para cada proletário que até hoje abre o sorriso quando lembra do acesso, e que esse sorriso fique no rosto de cada um de nós durante todo o ano 2020, e que a gente chegue em 2021 com esse sorriso firme e forte. Um abraço. Valeu, Lucas. Grandes Ribeiro, e aí, meu camarada, considerações finais? Ansiedade. É só o que eu tenho a dizer. Acho que vai ser maravilhoso ano que vem. Pegamos o grupo forte como adversário na Copa do Nordeste. Isso teremos grandes jogos, estaremos na Série B. Torcer que os deuses do futebol não tenham folga no ano de 2020, porque vamos precisar. Mas analisando recentemente, tem muitos casos de duplo acesso, Série C, B, BA. Tem os times do ano passado que subiram, ninguém está correndo risco de cair. O Bragantino é o líder, o Botafogo é o 7º, o Operário é o 10º, o Cuiabá 11º, com pontuação de 36 pontos. Então,
imaginando 42, 43, você já está livrando muitas vezes, na maioria dos anos, do rebaixamento. Então eles praticamente não sofrem risco de cair. O Fortaleza e o CSA recentemente subiram, e subiram em seguida logo para a Série A também, de 2017 para 2018, 2018 para 2019. Então confiar nesses dados, nesses elementos aí, e torcer que o Confiança faça mais uma campanha que se supere, como foi 2015, que muita gente achava que a Confiança ia cair e que nós quase subimos, não subimos por um gol. Voltar a dizer, Deus do futebol, não tirem férias, não tirem folga, precisamos de você ano que vem. Muito bem, meu amigo. Da minha parte, gostaria de agradecer a todos os azulinos e azulinas que acompanharam o nosso podcast ao longo de 2019. Foi um ano bacana, bom que a gente conseguiu registrar esse ano do acesso. Então a gente tem praticamente um podcast para cada jogo que o Confiança fez. No início eram 2 jogos por semana, a gente gravava uma vez por semana, um podcast para cada 2 jogos, mas tem pré-jogo, tem podcast especial temático, enfim. Foi um ano muito rico para o Confiança, para a produção de conteúdo, não só aqui no Bancada Azulina, várias contas no Instagram, Dragão da Massa, Dragão Brisado. As músicas, enfim, isso foi um ano mágico para o Confiança na produção do conteúdo, onde a gente agradece e tem uma participação fundamental da imprensa convencional, mas já se começou a criar uma espécie de imprensa azulina, onde os azulinos fazem isso de forma voluntária, com um ou outros, com pequenos apoios, e que conseguem formar uma massa de torcedores. Isso é importante para o crescimento e consolidação do clube. Então, eu me sinto honrado de fazer parte dessa história aqui no Bancada Azulina também. Agradecer a todos nominalmente, como o Lucas fez questão de falar. Então, quem gravou com a gente, inclusive o pessoal que nem torcedor de Confiança que vieram para momentos especiais aqui trocar essa ideia com a gente, meu muito obrigado. E que voltamos talvez em dezembro com a pré-temporada, talvez em janeiro, já que a temporada já começa no final do mês, ou caso algum sheik árabe compre o Confiança, a gente volta a fazer um podcast especial direto do Oriente Médio. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui! A bandeira de Alvianil, sou Confiança em todo o Brasil. Quem é o campeão dos campeões e pelos gramados mantém 2 glórias, é a Desportiva.